da pregação de hoje é: os cristãos são triunfantes, sim. Salmo 18. Eu não vou ler todo ele, porque ele é um pouco longo, mas vamos ler algumas partes aqui. Salmo 18, verso 1. Eu vou citando os versículos conforme eu for pregando. Salmo 18, 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha força, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Invoco o Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Correntes do céu me envolveram. Laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia. Clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Brasas ardentes saíram dele. A cena que Davi está pintando aqui de Deus é aquela que às vezes você pensa do diabo. Fogo, saindo fumaça pelo nariz, fogo pela boca. Não, mas é Deus. É Deus. Verso 9. Ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas seu retiro secreto e da escuridão das águas e espessas nuvens do céu era um pavilhão que o cercava. Pelo resplendor da sua presença, as espessas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo fez soar sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Lançou suas flechas e os dispersou. Multiplicou os raios e os aterrorizou. Há quantos versículos nós estamos descrevendo aqui um Deus apavorante? Então, verso 15. Então, Senhor, pela tua repreensão, ao sopro do vento das tuas narinas foram vistos os leitos das águas, descobertos os fundamentos do mundo. Provavelmente aqui Davi está fazendo uma alusão a quando Deus abriu o mar vermelho. Verso 16. Do alto ele estendeu o braço e me pegou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Trouxe-me para um lugar amplo, livrou-me, porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça e me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho seguido os caminhos do Senhor e não me apartei do meu Deus como faz o ímpio. Porque todas as suas ordenanças estão diante de mim, e nunca me afastei de seus estatutos. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da maldade, pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante teus olhos. Tu te mostras benigno para com o benigno, e íntegro para com o íntegro. Tu te mostras puro para com o puro, e inflexível para com o perverso. Até aqui, na realidade, eu acho que é isso. Eu vou fazer 2 pregações em cima do Salmo 18. Hoje até o verso 26, semana que vem, continuando. Este salmo foi escrito por Davi já no fim de seus dias, enquanto Davi obteve vitória sobre todos os seus inimigos. Eu quero falar hoje que os cristãos, eles são vencedores sim, sempre. A teologia da prosperidade, ela tem uma perspectiva muito errada em relação à Escritura. Ela interpreta de maneira muito errada a Escritura. Na teologia da prosperidade, todos os cristãos, eles serão vitoriosos aos olhos deste mundo. Todos os cristãos, eles serão ricos. Todos os cristãos, eles serão um sucesso aos olhos do mundo. Se você é um fracasso ou enfrenta uma enfermidade, é porque você está em pecado. Essa teologia é completamente falsa e uma leve olhada pela Escritura já nos leva a mostrar isso. Exemplo, Lázaro. O Lázaro e o rico da parábola de Jesus. O rico morreu em ditosa velhice, com muito dinheiro, e morreu e foi para o inferno. Lázaro, diz o texto, entretanto, era mendigo, enfermo, e uma enfermidade absurda, porque o texto declara que cachorros vinham lamber as úlceras de Lázaro. Lázaro não apenas era pobre, mendigo, ainda tinha a humilhação de comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Só Lázaro já é o bastante para mostrar que
É uma mentira a teologia da prosperidade. É uma mentira. Entretanto, muitas vezes a igreja, como sempre faz, tende a consertar uma heresia com outra heresia. Aí eles dizem, é verdade, não, isso aí que a teologia da prosperidade prega não é correto. Não é verdade que o cristão é vencedor. Não, o cristão é um derrotado. Mentira! Isso é mentira. A Escritura declara que nós somos mais que vencedores até se estivermos na sarjeta. Que somos ricos ainda que sejamos pobres. Como Paulo expressa, pobre, ele estava pobre financeiramente falando. Mas ainda assim, enriquecendo a muitos. Como a gente vê em Romanos 8. Quem nos separará, nós, os cristãos, do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome? Ou seja, o cristão pode passar por fome, como Paulo passou várias vezes. Fome, nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está descrevendo todo tipo de infortúnio. Paulo está descrevendo todo tipo de desgraça e infelicidade. E ele termina com este exemplo. Às vezes eu sinto que nós somos como ovelhas, que estamos em perigo de morte o tempo todo, que estamos sendo conduzidos para o abatedouro. Mas aí Paulo diz o quê? No meio da fome, no meio do perigo de espada, no meio de todos esses infortúnios. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Ele não diz apesar delas, é no meio delas. Essa é a doutrina cristã, que é muito maior do que a teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade, você só é um vencedor se você tiver muito dinheiro no bolso, se você for o cabeça aos olhos deste mundo. A teologia da prosperidade mente não porque promete muito, mas porque promete pouco. É fácil se sentir um vencedor com muito dinheiro no bolso. Agora, o milagre está em Lázaro, está em Paulo. Pobre, destituído de tudo e de todos, o seu nome na lama. E mesmo assim, Paulo de cabeça erguida, tendo uma vida plena e poderosa. Isso é o Evangelho. Nós somos mais que vencedores. Em segundo, não é verdade dizer, consertar a teologia da prosperidade, dizendo, nós somos derrotados. Mentira. Mentira. Em segundo lugar, porque nós temos certeza da recompensa futura. 1 Coríntios 5,19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Essa é a perspectiva que a teologia da prosperidade parece esquecer. Que por mais prósperos que venhamos a ser neste mundo, a nossa recompensa é sempre em Cristo, na glória. Lembra de José? José era um dos homens mais poderosos do Egito. Um dos homens mais poderosos do Egito. Abaixo apenas do imperador, do faraó. No entanto, quando ele está para morrer, o que ele diz? Olha, vocês vão sair daqui. Vocês vão sair do Egito e vocês vão voltar para casa, para a nossa casa. E quando vocês assim o fizerem, vocês vão levar os meus ossos. Ele sabia que ali não era a casa dele. Assim como nós. Nós sabemos que por mais prósperos que venhamos a ser neste mundo, por mais que o nosso trono seja de ouro neste mundo, como foi o de Davi, é insignificante comparado com a glória eterna que há de se revelar em nós e com a eternidade. Este é o grande desejo do cristão. Como Paulo ordena, pensai nas coisas lá do alto. Então, este é um grande problema da teologia da prosperidade, que foca apenas nas coisas terrenas. Mas não é verdade dizer que nós somos fracassos, que a bênção de Deus não está sobre nós. Não é verdade isso. O cristão é triunfante sempre, até quando ele perde. Até quando ele está indo para o abatedouro. Até, em todo o tempo. E Davi, portanto, terminando os seus dias, cheio de glória, é um símbolo, sim, do cristão. Não necessariamente que há uma promessa para que todos terminem como Davi. Mas Davi é um símbolo, sim, da vida eterna. Porque a gente pode sim terminar como Lázaro, não como Davi. Davi viu seus inimigos todos mortos em vida. Mas Davi é um símbolo para nós, de que nós veremos sim todos os nossos inimigos destronados, arrebentados e destruídos na eternidade. Davi é sim uma garantia para nós disso. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, o texto fala sobre a piedade de Davi. Davi diz que ama o Senhor, no começo do texto.
Davi diz ali no verso 20 em diante que ele tem sido justo. Mas o que é amar o Senhor? O que é amar? O que é isso na religião? O católico e todas as outras religiões, quase todas, elas têm uma perspectiva totalmente diferente do que é amar a Deus. O católico, ele crê nos sacramentos. E o que seria o sacramento? Exemplo, o batismo, a hóstia. O que seria isso? O que seria um sacramento? Eles creem que aquela coisinha material, a hóstia, eles creem que a água do batismo, de fato, infunde graça no fiel. Como assim? O batismo é um símbolo de fé do novo nascimento. Para o católico, não. Quando a criança é batizada, ela de fato nasce de novo. O catecismo católico, parágrafo 1084. O Espírito Santo, em razão de sua ação no ministério da igreja, faz com que os sinais sacramentais, pelos quais se realizam os sacramentos, adquiram a sua eficácia própria. Ele não apenas opera por meio deles, mas também leva a cabo a sua obra de santificação, associando-se ao Cristo na administração dos sacramentos. É o que eles chamam de ex opere operato. Quando, por exemplo, eles estão tomando a ceia ali, a hóstia, eles creem literalmente. Eles creem, então, que infunde graça. Então, quando a pessoa é batizada, literalmente ela nasce de novo. Só que isso é um problema muito grave. Sabe por quê? Porque a Escritura diz assim, em 1 João 3,19, que aquele que é nascido de novo não permanece na prática do pecado. Quem nasce de novo não vive em pecado. Como vocês explicam a multidão de padre pedófilo? E a multidão de católicos que aí, nas ruas, perdido? Eles não receberam a graça do novo nascimento? Não receberam? A maioria está aí, nas drogas, bebendo, traindo a mulher, e é batizado. E aí? Mas essa é a crença católica. Uma coisa material muda a sua vida. Não por acaso, eles creem sim que a imagem, eles dizem que não, mas a imagem salva, a imagem abençoa a casa. É óbvio se eles creem que a hóstia, de fato, entra em você e provoca uma bênção espiritual, é óbvio que eles creem sim que a imagem abençoa a casa. Isso é chamado de idolatria na Escritura. Mas essa é a crença católica de todas as religiões. Basta cumprir certo ritual e aí você ama a Deus. Aí o ritual em si, ele é eficaz. Ele muda a sua vida. No protestantismo não é assim. No verdadeiro cristianismo não é assim. Quem ama a Deus? João declara: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece. Esse é o que me ama. Quem ama a Deus? Quem de fato ama o Senhor? É simplesmente aquele que cumpriu o ritual? Não, é aquele que cumpre os mandamentos. No Antigo Testamento nós vemos várias vezes Deus falando assim com o povo. De que adianta o dízimo de vocês, o culto de vocês? Se vocês batem na esposa de vocês, vocês traem suas esposas, vocês abandonam o órfão, vocês mentem, vocês enganam. Não adianta nada os seus rituais. Nada. Esses rituais são vazios, está vendo? Não infunde graça em vocês. São vazios, não significam nada. Eu estou farto dos rituais de vocês. Várias vezes Deus fala: parem com o culto. Arrependam-se de seus pecados. Essa é a perspectiva cristã verdadeira. Ama a Deus aquele que todos os dias se esforça para seguir, pela graça de Deus, os mandamentos do Senhor. Tem zelo no culto. Chega na hora, prepara os seus filhos. Presta atenção. Leia a palavra de Deus todos os dias. Ora todos os dias. Luta contra os seus pecados. Não fica com raivinha. Quando fica chateado, pede perdão. É esse que tem a bênção de Deus. É em relação a este que o texto está dizendo que Deus é favorável, que Deus intervém, que Deus fica irado contra aqueles que lutam contra esse cristão. O texto descreve Deus de uma maneira horripilante, assustadora. Fogo saindo pela boca, fumaça pelo nariz, um Deus irado e indignado, a terra tremendo. Esse Deus está irado contra os homens maus que estavam lutando contra Davi. Esse Deus fica indignado e vai ficar indignado com os nossos inimigos quando nós formos como Davi. Amarmos a Deus de todo o nosso coração. O que significa, na prática, obedecer os mandamentos. Davi fala que ele ficou aterrorizado. Davi diz que ele ficou aterrorizado. Só voltando no argumento católico,
Eu falei isso ontem, e alguém falou assim, pastor, mas tem um pastor aí que sem vergonha também, que rouba, que engana. Não é. E daí? Porque não é crente. Esse é o meu argumento, não interessa. Pode ser padre, não é? Faz essas coisas, não é crente. Vive em pecado, não é crente. Pode estar de batina ou de terno. Aterrorizado. Verso 4 e 6, ele descreve as suas circunstâncias. Cadeias de morte me cercaram e me impuseram terror. Ele ficou aterrorizado. Você já ficou aterrorizado? Eu já fiquei algumas vezes. Quando, por exemplo, eu quase morri afogado. Lá em Ubatuba, quase morri afogado. E aí minha tia foi me salvar. Quase matei minha tia. Aí veio um surfista. Quase matei o surfista também. Todo mundo desistiu. Esse moleque é problemático. Eu estava desesperado, gente. Como é que você... É horrível. É horrível. Quando meus filhos, o Daniel e a Isabela, quase morreram nos meus braços. Terror. Terror. Davi, o terror dele tinha a ver com seus inimigos. O meu e o seu pode ser em relação a outros tipos de inimigos. O dele era um exército. Aquilo que pode talvez te aterrorizar seja uma doença, talvez pode ser o medo dos comunistas, da falta de emprego. Mas Davi descreve que ele enfrentou momentos de terror, de dificuldade. Nós também estamos sujeitos a isso. Na nossa caminhada, estamos sujeitos a enfrentar inimigos terríveis. O fato de sermos cristãos não nos isenta de enfrentarmos momentos horríveis, profundamente angustiantes. Como ele diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Mostrando que sim, o cristão, na maior parte do tempo, ele é cheio de vida e de graça, mas há sim vários momentos na caminhada em que nós enfrentamos angústias profundas. Terceira resposta divina. Verso 7. A terra estremeceu. Não há relato de que isso tenha acontecido de fato, pelo menos não naquele momento. A não ser se Davi estivesse fazendo uma menção ao dia em que a lei foi dada. Lembra? No dia em que a lei foi dada, lá no Monte Sinai, diz o texto que o monte tremia. E o povo ficou apavorado. Apavorado. O verso 7 diz que ele ficou indignado. Deus ficou indignado. A palavra indignado aqui em hebraico, ela às vezes é um pouco mais pesada que a nossa palavra indignado. A palavra ali mesmo dá aquele sentido de cólera. De uma cólera contra o mal. A ira de Deus é nada mais, nada menos do que isso. Uma cólera divina diante da maldade humana. É isso que ele está descrevendo em relação a Deus. Cólera. Quando você pensa nessa palavra cólera, você imagina aquele cenário horripilante, uma pessoa que está até fora de si. Deus não está. Mas essa é a imagem. Um Deus profundamente revoltado com a maldade humana. E Deus está em relação à maldade que cometem contra os servos de Deus. Verso 8, fumaça do nariz e fogo da boca. Verso 11, o céu escureceu. Verso 13, trovejou. Verso 13, granizo e brasa de fogo descendo. Terra tremendo, fumaça, fogo, chuva de granizo, de fogo, trovões, relâmpagos. A ideia era infundir terror mesmo aos homens. Davi não relatou que ele ficou apavorado diante da perseguição daqueles homens? Pois bem, Deus agora vai dar a paga àqueles homens. Vocês não amedrontaram o meu servo? Agora eu vou amedrontar vocês. Vocês não colocaram o meu servo para correr? Vocês não tentaram acabar com ele? Vocês não tentaram amedrontá-lo? Pois bem, agora eu vou fazer isso com vocês. Só que o que vocês fizeram com ele não é nada comparado com o que eu vou fazer com vocês. Essa é a ideia aqui. Que tem muito a ver também com a ideia do juízo final. Mateus 28. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. É Jesus falando sobre a sua vinda. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. As estrelas cairão do firmamento. Você sabe, né, que a estrela é gigante. O Sol é uma estrela aí de quinta grandeza. É bem maior que o nosso planeta Terra. E o texto diz, as estrelas vão cair do firmamento. Vai ser apavorante. Por isso a Escritura descreve o dia do Senhor como dia horrível. Os profetas dizem assim, vocês estão desejando aí o dia do Senhor? Não. O dia do Senhor é dia de espanto. É isso que Jesus está descrevendo aqui.
Então, em meio a esse show de horrores, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Por que eles vão se lamentar? Por quê? Porque eles verão, acabou, não tem chance para mim mais. Eu vou para o inferno. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Lá em Apocalipse se fala disso também com uma linguagem diferente. Deus dizendo que ele vai comer a carne dos reis. Ele chama a sua igreja e diz: venham, nós vamos comer a carne dos reis. Vamos ser canibais agora. Vamos destruí-los por completo. Vamos comer os seus pés, os seus olhos. Essa é a descrição de quem Deus é, tá? Não é o Deus do David Leonardo. Tem nada a ver. Esse aqui é o Deus bíblico. Esse é o Deus bíblico. Quarto, livramento do Senhor. Verso 15 em diante, ele começa a descrever Deus o livrando. Verso 15. Então o Senhor, pela tua repreensão, ao sopro do vento das tuas narinas, foram vistos os leitos das águas, descobertos os fundamentos do mundo. Do alto ele estendeu o braço e me pegou, tirou-me das águas profundas. E ele continua dizendo que Deus estava livrando o seu povo. Alguns comentaristas acreditam que Davi está fazendo uma menção ao Mar Vermelho. Bem provável. De qualquer maneira, ele está descrevendo Deus salvando o seu povo. Davi está descrevendo Deus guardando o seu povo. Não é essa a história da Bíblia? De um Deus que ama o seu povo, e um Deus que guarda o seu povo, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que protege o seu povo? Não é essa a minha e a sua história, meu irmão. De modo que eu e você não temos que andar ansiosos em relação ao nosso amanhã. Você, garoto, você não tem que andar ansioso com o seu amanhã, em relação ao seu amanhã. Você, pai, você não tem que andar preocupado com seus filhos, com quem que eles vão casar, quem eles vão trabalhar. Você tem que confiar em Deus, Ele tem guardado o seu povo. Você tem que se levantar cedo, fazer o seu melhor, trabalhar duro, e depois se lembrar do que a Escritura declara: aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Confiar em Deus, porque Ele tem sido o nosso Deus desde sempre e continuará a ser. Ele ama o seu povo, Ele guarda o seu povo, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele vai cuidar. É isso que Davi está descrevendo. Um Deus que salva, um Deus que guarda o seu povo e continua fazendo isso. E quinto e último princípio, ele diz: retribuiu-me segundo a minha justiça. Do verso 20 em diante, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, e me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Pois eu tenho seguido os caminhos do Senhor, e não me apartei do meu Deus como faz o ímpio, porque todas as suas ordenanças estão diante de mim, e nunca me afastei de seus estatutos. Também fui irrepreensível diante dele, e me guardei da maldade. Pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Tu te mostras benigno para com o benigno, e íntegro para com o íntegro. É isso que nós devemos desejar. É só isso que a gente tem que temer. O único temor que você deve ter é este: Senhor, eu estou no teu caminho. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, algum pecado que eu não tenho percebido, e me mostre e me instrua. Porque a promessa de Deus é esta: Ele cuida daqueles que são fiéis. Ele é benigno para aquele que é benigno. Ele é íntegro para com o íntegro. E a palavra íntegro, aqui tem é um jogo de palavras mesmo. A palavra íntegro tem a ver com aquilo que é inteiro. E por isso é traduzido, é sempre para nós, tem um sinônimo de santidade, de piedade. O íntegro, aquela pessoa é íntegra, aquela pessoa é reta. Por quê? Porque ela é completa. Não tem uma manchinha ali, sabe? Aquele cara é legal, mas ele rouba alguém. Isso não é íntegro. Tem alguma coisa faltando. Então, por isso, o íntegro é sempre sinônimo de justiça. E aí ele faz um jogo aqui com as palavras. Se você for justo assim, íntegro e completo para Deus, Deus também vai ser completo para você. Não haverá um dia em que Deus vai faltar. Ah, naquele dia Deus não me ouviu. Não. Se você for íntegro, inteiro, completo para Deus, Deus também vai ser completo para você. Todos os dias. Todos os dias Ele vai estar com você. De alguma maneira Ele vai estar sempre te ajudando. Seja te livrando do problema, seja te capacitando em meio ao problema.
Seja te livrando da doença, seja afofando a cama, o leito da enfermidade. Não importa, mas ele vai estar ali. Não haverá um dia em que você chegará e você notará: hoje Deus não esteve comigo, ele faltou. Não, não, Deus é inteiro, ele é completo. E ele o será para você também. Quantos creem? Vamos ficar de pé?